Paz, Senhor. Fui muito surpreendida semana passada quando fui convidada pelo pastor para vir cá trazer uma palavra. E confesso a vocês que é um bocado temeroso. Ainda mais quando a gente tem um pastor assim, né? Que eu confesso a todos que não é surpresa para ninguém que eu admiro. E aí, para mim fica ainda mais difícil falar para quem está acostumado a ouvir palavras tão sábias da boca do nosso pastor. Eu tenho orado ao Senhor essa semana e tive a pensar muito o que é que Deus poderia me usar com tão pouca experiência, de falar para as pessoas numa igreja, num público. Claro, algumas vezes isso já aconteceu, mas obviamente que não sou a pessoa mais experimentada nisto. Então, como aconteceu com Davi quando ele estava prestes a ir para o gigante, Deus me fez lembrar daquilo que me traz esperança. Então eu me lembrei assim, se quando eu estava lá no Algarve esperando cozinhar para 4 e Deus me ajudou a cozinhar para 20 durante um mês, então Ele também vai me ajudar agora. Então esse é o mesmo Deus que nos ajuda na simplicidade da nossa casa, quando a gente não consegue fazer o trabalho de casa e ninguém compreende, né, como é que aquela coisa tão simples pode ser tão difícil num certo dia. Aquela big mulher que faz tudo, que levanta um elefante, carrega um caminhão e faz compra de casa, num determinado dia não consegue varrer a cozinha. Mas esse Deus é o mesmo que ajudou Davi a matar o gigante. E que às vezes parece até que manda os pássaros para limpar a casa para a gente. E a gente não sabe de onde é que vem essa força e essa graça. Eu queria ler um versículo, um texto que realmente nos fala de quanto o Senhor nos conhece. Vou ter que depender dos óculos. Mas eu queria que todos abrissem no Salmo 139, no versículo 13. A minha versão parece um pouquinho diferente dessa que está aí. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são admiráveis, digo isto com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer deles existisse. Marcela bem que entende isso nesse momento, não é? Nem sei cadê a Marcela. E aquelas que agora acabaram de passar por uma gravidez, tem isso muito, muito vívido nesse momento no coração. Mas todas nós que somos mães, e vocês meninas que um dia serão, somos muito impactados com essa verdade, porque é algo que nós gostaríamos muito de saber, o que é que se passa com o nosso bebê lá dentro. E Deus sabe. E a gente, nem sendo mãe, nem tendo esse ser lá dentro de nós não sabemos. E muitas vezes na nossa vida, nós nos questionamos. Por que somos assim? Porque, principalmente as mulheres, eu sei que, eu tenho a certeza que muitas vezes os homens também se questionam algumas coisas, mas eu não sou um homem. Eu não sou um homem, então
Certo? Eu não sou um homem então não consigo mesmo imaginar exatamente quais os sentimentos que se passam no coração dos homens. Mas sei bem que muitas vezes nós mulheres nos perguntamos por quê. E é tão importante que a gente saiba nesse momento que Deus sabe por quê. Que Ele sabe por que nos criou assim e por que nos criou diferente. Por que Ele nos fez homem e mulher. E homens com cabeças de homens, com força de homem. Às vezes eu vejo aqui as nossas festas que nós fazemos, eu confesso a vocês que eu penso uma coisa: coitados dos nossos homens. As nossas festas são feitas de mulheres para mulheres, cheia de coraçõezinhos e florzinhas, e eu fico a imaginar mesmo como é que não se passa. Depois, o dia que eles querem ir no futebol, como é que a gente vai ficar, né? Porque esses são valores diferentes, mas nós vivemos numa sociedade e que eu penso que quando a gente lê a Bíblia, isso já era assim, que houve, e durante muitos anos e durante muito tempo, e acho que ainda hoje existe, uma certa diminuição da mulher. Mas isso não é para Deus. Deus não planeou assim. Ele não fez assim. Ele fez as coisas apenas diferentes. Nem maiores e nem menores. Vivemos num tempo em que o feminismo veio para querer dizer que mulher era maior. Coisa com a qual eu também não posso concordar. Porque absolutamente quando nós lemos a palavra de Deus, nós não vemos maiores e nem menores. Nós vemos apenas diferenças. E diferenças lindas. Diferenças que fazem a vida interessante. Algumas semanas atrás, o pastor pregou sobre Elias. E ele pegou duas facetas de Elias. E numa delas, nós vemos quando Elias entrou numa profunda depressão, se esqueceu de tudo que ele tinha feito, de tudo, de como ele tinha sido usado por Deus, e esqueceu que a vida dele tinha um propósito. Num dia, depois de toda a história que nós já ouvimos, o André nos contar e que nós já lemos na palavra, Deus veio e falou com Elias, e trouxe a memória dele, fez com que ele se conscientizasse de que ele tinha sido importante, ele era importante e que ele não era o único. Quem de nós, principalmente nós mulheres, eu acho que eu posso falar quem de nós para nós todos, mas eu nesse momento quero me voltar especialmente para nós mulheres. Quem de nós que nunca, num certo dia, arrumando a casa, arrumando a cama, varrendo o chão, fazendo a comida, tendo que trabalhar fora, não pensou por quê? Por que eu tenho que fazer isso? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu não tenho uma profissão? Por que eu não estou num banco? Por que eu não estou num escritório? Por que eu não faço diferença no mundo? Porque Deus escolheu que nós fizéssemos diferença no mundo em cada pequena atitude que nós tomamos. Deus assim nos fez, porque somos mais sensíveis. Por isso, cada pequeno ato feito pelas nossas mãos tem um propósito no reino. É naquele momento que você está na sua casa, fazendo o seu trabalho de casa, e eu vou ter mesmo que pegar por esse lado, porque parece-me ainda hoje que este é o que mais pega nas nossas responsabilidades, nos nossos papéis como mães. É ainda aquela coisa que mais nos deixa assim, poxa vida, todo dia tem que cozinhar, todo dia tem que limpar, eu acabo de limpar, já está sujo. Mas é nessas pequeninas coisas que só nós conseguimos ver. Porque se isso ficasse colocado na mão de um homem, certamente que não seria, gente. Eles não vão ter essa minúcia do olhar,
de ver que ali na janela está precisando limpar. E se não for limpo hoje, amanhã, certamente, vai estar pior. E somos só nós que temos esse olhar, essa característica que Deus nos deu. Aquela coisa muito comum que se fala, que se um homem e uma mulher vão a uma festa de casamento, ela pergunta assim, bem, como é que foi a festa? E ele vai responder, foi boa. Meu filho faz isso, gente. Pergunta ao meu filho, filho, como é que foi? Foi bom. Eu não posso reclamar, ele é homem. Que bom que ele é homem. E aí, se te perguntar para uma mulher, ela vai contar até a cor do barrado do vestido da noiva. Todo mundo já ouviu isso. Mas quando chega no nosso dia a dia, que nós temos que fazer as pequenas coisas, nós ficamos, mas cadê as grandes? Eu penso que nós passamos por isso porque nós desconhecemos muitas vezes o propósito da nossa vida. O propósito do nosso chamado, da nossa existência. Por quê? Por que Deus nos criou assim? Eu gosto muito de pensar e de lembrar como eu sou agora, porque já tenho 51, todo mundo sabe. Mas quando eu tinha para ir uns 25, 30, antes disso, 25, e que eu me converti, eu não gostava nada daquelas festas de igreja ou daqueles programas de igreja, onde havia pregação para as mulheres e pregação para os homens, em separado. Eu não gostava disso não, porque eu não era capaz, na minha imaturidade, de perceber a magnitude da maravilha do que o Senhor nos fez. Porque eu ainda estava à procura do para que eu sirvo? Será que alguém me ama? O que vou fazer com as minhas emoções porque eu sou dependente de compreender quem eu sou? Mas essas frases, elas são muito comuns na vida de todos nós. Se não são na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que aqui estão, elas são muito comuns na boca do ser humano da classe feminina. E eu fico muito feliz porque na minha caminhada o Senhor foi mostrando qual era o meu propósito. Eu vi na palavra de Deus 3 mulheres esta semana que eu gostaria de mencionar. Elas tiveram um propósito na vida delas. 3 propósitos diferentes. Uma delas é Débora. Débora, eu imagino que tenha sido o que nós chamamos de uma batalha na vida dela. Viver naquela época, e é impressionante quando nós lemos na Bíblia que numa altura em que as mulheres basicamente nem eram contadas, né, André? Nem eram contadas praticamente. Quando poucos séculos antes, foram contar quem saiu do Egito, contaram homens e as mulheres não foram contadas. E nessa altura, passado alguns séculos talvez, ela é simplesmente juíza e governadora de Israel. A palavra de Deus descreve Débora como uma profetisa, o que significa que Deus falava com ela. Mulheres, Deus fala conosco. Quantas mulheres hoje estão aí à espera que Deus fale com os seus maridos? Porque Ele é o cabeça do casal. Desculpa, gente. Deus fala conosco individualmente. O homem tem o seu papel, sim, e este papel é para ser respeitado, mas nós mulheres não podemos absolutamente nos acomodar numa situação de esperar que Deus fale com o seu marido só porque ele é o cabeça do casal. Deus fala conosco. E aquela mulher influenciou o seu tempo, porque ela ouvia a Deus.
Deus usou aquela mulher de uma maneira tal que ela foi para uma batalha. E ela liderou um povo numa batalha. E eles venceram essa batalha. E foi ela que ficou com a honra. Não foi o general que estava à frente dos soldados. Importante ela, não é? Estava aí mais ou menos como a presidente da Alemanha, talvez. E quem de nós aqui não gostaria hoje de influenciar o mundo desta maneira? A segunda mulher que eu gostaria de lembrar, ela é um bocado polêmica, mas muitos de nós também somos. Esther, ela está um livro da Esther, que não fala de Deus, mas que ela teve um papel extremamente importante naquela sociedade em que ela viveu. Questionamentos que todos podem fazer, a gente deixa um pouquinho à parte. Há pouco tempo atrás, o pastor André deu um estudo até sobre o livro de Esther. Mas eu quero pegar neste ponto que é um ponto positivo. Esther influenciou o seu tempo de uma maneira tal que ela pôde salvar o povo judeu da morte. E se ela salvou esse povo da morte, se ela foi usada por Deus para que eles fossem salvos, deve-se a ela, de uma maneira, a existência até hoje do povo judeu. E toda a história que nós vivemos, que nós vemos na Bíblia, inclusive o nascimento do Senhor Jesus, talvez. Ou se esse povo tivesse sido exterminado, como é que teria sido essa história? Enfim, Esther influenciou o seu tempo. Influenciou porque ela se dispôs a estar no lugar que foi proposto a ela para estar. Será que foi fácil? Nós que somos assim todas sentimentais e gostamos de nos apaixonar e vivemos apaixonadas e ser cheios de coraçãozinho, nós temos que lembrar bem que ela casou-se com um homem que lhe foi proposto. Ela não encontrou com ele numa festa, não achou seus olhos bonitos e não ficou trocando cartinha com ele. Ela simplesmente teve que casar com esse homem. O que muito provavelmente não tenha sido fácil. E a nossa terceira personagem de hoje é uma personagem muito simples demais. É muito simples. O nome dela é Maria. É uma Maria, como tem aí um monte de Marias. Ela era só uma adolescente. E o que essa adolescente fez demais foi ouvir a Deus, ter um filho, lavar, passar, cozinhar, educar o filho dela. Ela foi mãe. Aí quando a gente pergunta assim, qual das três influenciou mais o mundo? Sinceramente, o que elas tinham em comum é que elas ouviram a Deus. Isso eu não tenho dúvida. Cada uma, à sua maneira, ouviu e fez aquilo para o qual foi chamada. Mas se nós estivéssemos sem olhar para a presença do Senhor Jesus, que foi aquele que nasceu do ventre de Maria, aquele para quem Maria cozinhou, aquele para quem ela lavou a roupa, aquele que ela caminhou, contando histórias quando ela andava no caminho, se não fosse pelo filho que ela teve, quem seria ela no meio dessas três? Mas hoje nós podemos dizer que ela foi quem mais influenciou. Eu hoje gostaria de trazer essa palavra para nos encorajar, cada uma de nós, dentro da simplicidade da nossa vida, influenciar a nossa família, influenciar o nosso mundo, mas principalmente os nossos filhos. Cada mulher pode influenciar por onde anda. Eu tenho a certeza que quando você vai fazer um cleaner no seu trabalho, vai trabalhar no escritório, ou vai trabalhar na televisão, ou seja lá onde for que você for, por onde quer que você ande, pelo supermercado, no cinema, não importa, aonde quer que você ande, uma palavra, um gesto pode influenciar o mundo.
Mas o maior trabalho de influência deste mundo que você pode fazer é educar o seu filho. E é amar o seu marido. Não há trabalho maior. Não há nada mais importante do que você exercer o seu cristianismo na sua casa. Alguns pontos muito fáceis. Não é difícil, gente. Simplesmente deixe a sua família ver o seu cristianismo fluir da sua pele. Exercite a oração em casa. É simples. Não é preciso que você esconda da sua família, muitas vezes com vergonha, de que você está a orar. Eles podem ver. Não tenha vergonha de pedir perdão quando for necessário. Há uma coisa que me impressiona muito em famílias, que são as brigas. As brigas normalmente, se acontece na sua casa, me desculpa, se não acontece lá. Mas é que muitas acontecem. Na minha também acontecia. As brigas ocorrem na sala, na mesa de jantar ou na cozinha e na frente das crianças. E a reconciliação? Felizmente que o Senhor Jesus nos deixou o poder da reconciliação. Mas essa acontece no quarto, entre os dois. E os filhos não ficam a saber, não. Seus filhos não ficam a saber que um teve coragem de pedir perdão ao outro. Porque muitas vezes é uma vergonha pedir perdão para filho. Quantas vezes a gente erra com os nossos filhos? E quantas vezes é que nós temos coragem de pedir perdão para o nosso filho? É tão bom. Nós pais, e agora eu trago junto os pais, somos responsáveis por transmitir o caráter de Deus para os nossos filhos. É através de nós que eles vão ver quem é Deus, quem é Pai. Deus não está andando entre nós de corpo físico dessa vez. Por isso Ele nos levantou a nós. Se você quer que o seu filho fale a verdade, seja você o primeiro a falar. Não tenha que um dia chegar para o seu filho e dizer assim: olha, filho, é só uma mentirinha. Porque o dia que o seu filho chegar e dizer para você uma pequena mentirinha, você vai ver que o caráter dele já está manchado. Escola não mancha caráter de filho. Mas o nosso comportamento limpa caráter de filho. Porque nossa integridade tem que ser transparente. O nosso filho tem que ver em nós que nós fazemos a nossa devocional. Eu tenho a certeza que qualquer uma das mães, principalmente as mães aqui da Inglaterra, não deixam absolutamente que o seu filho deixe de fazer o homework, a tarefa de casa. Eu tenho certeza que não. Se eu perguntar aqui qual é a disciplina que você aplica para o teu filho, se ele não fizer o homework, você vai ter na ponta da língua. Agora eu te pergunto, qual é a disciplina que você põe para o seu filho, se ele não fizer 15 minutos de devocional? Qual é a importância que nós estamos dando? Essas pequenas atitudes que nós podemos ter na educação dos nossos filhos, no amor com o nosso marido, são fundamentais na influência do nosso mundo. Há um tempo atrás eu li a história de uma mulher que era enfermeira e eu até me interessei por causa disso. Um livro muito pequenininho, em que ela falava sobre o relacionamento dela com Deus. E que ela chegou num momento que ela disse: Deus, mas eu quero minha carreira. Eu quero continuar minha carreira, eu não quero parar por aqui. Eu não
quero me ocupar com essa criança. E Deus disse para ela, não. Agora, o teu lugar é discipulando o seu filho. O seu filho é o seu primeiro discípulo. Com muita luta, infelizmente eu tenho que dizer que com muita luta, porque nós lutamos mesmo, nunca vi gente para brigar, para ser boa de briga igual a mulher, eu nunca vi, somos nós mesmas. Com muita luta, ela resolveu e acabou acatando as direções do Senhor. Esse filho cresceu e este filho é um grande pregador americano. O nome dele é John qualquer coisa, escreve muitos livros. E através desse filho, milhares de pessoas conheceram a Cristo. Ele ainda é vivo, ele deve ter aí uns 80 e tal anos. E isso foi o gozo dela. Deus quer que nós tenhamos regozijo na nossa vida. Este é o plano do Senhor para a nossa vida. Ele disse que Ele quer que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Para mim, ter vida em abundância, na minha opinião, não tem nada a ver com o que nós temos ouvido falar por alguns pastores e algumas igrejas. Não tem nada a ver com dinheiro. É muito longe, é muito maior que isto. Ter vida em abundância é principalmente espiritualmente. E para nós mulheres é segundamente emocionalmente. É claro que quando nós temos um equilíbrio espiritual, estamos vivendo uma vida de abundância no espírito e vivendo uma vida de abundância nas nossas emoções, o resto vem, porque é isso que a palavra de Deus diz. Buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, a minha palavra de encorajamento para nós hoje, seja um exemplo de cristianismo na sua casa. Deixa a sua família ver que você ora, que você lê a Bíblia, que você vem à casa do Senhor com alegria, que você ama o lugar que você vive. Influencie o seu marido. A palavra de Deus não diz que só porque ele é o cabeça, que você não tem que dizer nada, não. Se o teu marido está murmurando, mulher, seja você a primeira a mostrar para ele a tua gratidão por aquilo que Deus tem dado. A nossa atitude muda completamente a nossa família. Numa casa que tem uma mulher que é uma goteira, aquilo vira uma tempestade. Mas numa casa que tem uma mulher cheia de gratidão, os filhos são sábios e o marido é feliz. Consequentemente, nós também. A palavra que eu tenho para nós, no final desta minha pequena partilha, é assim, não é fácil sermos assim. E tudo isso que eu estou a dizer aqui, ter gratidão, fazer as minhas pequenas obrigações cristãs todos os dias, educar o meu filho no caminho do Senhor por onde eu andar, tudo isso não é fácil. E por isso, eu penso que nós precisamos da graça do Senhor e nós podemos contar com ela. Graça nada mais é do que o poder sobrenatural que Deus nos dá para nós fazermos aquilo que Ele nos mandou fazer e que nós não somos capazes. E eu queria ler um último texto que está em Josué, capítulo 1, do versículo 6 ao 8. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos meus antepassados. Somente seja forte e muito corajosa. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou.
Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedida por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedida. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajosa. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu penso que no momento da nossa fraqueza, no nosso dia a dia, nós podemos saber. Essa é a nossa parte. Nós temos que ser fortes, corajosas. Usar da nossa garra, aquela que o próprio Deus nos deu. E eu queria orar agora. Orarmos para que o Senhor realmente nos dê esta graça. Para sermos o exemplo de cristãos dentro da nossa casa. Influenciando o nosso marido, que vai influenciar lá fora no trabalho dele. E influenciando os nossos filhos, que vão influenciar o nosso futuro. Amém? Vamos orar então. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor nos pôs nesta batalha, mas nunca nos deixou sozinhos. Obrigada, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque a cada dia, a cada momento, quando não conseguimos controlar as emoções, quando não conseguimos controlar o desespero, quando nos vem o medo das circunstâncias, o Senhor é conosco, Pai. E o Senhor nos leva e nos faz a caminhar mais uma milha. O Senhor nos leva nos braços. Senhor, o Senhor nos fez frágeis em certos aspectos, mas o Senhor nos fez fortes, porque deu a nós mulheres a capacidade da compreensão das coisas pequenas, da simplicidade da vida, Senhor. Deus, eu te dou graças pela flor que nasce lá fora, pela chuva que cai, pelo sol que brilha, pela casa que nós temos, pelo país que nós vivemos, pelas oportunidades que o Senhor nos tem dado. Obrigada, Senhor, pelas pessoas que nos passam na porta e que nos trombam no underground. Dá-nos graça para educarmos os nossos filhos no caminho do Senhor e para que possamos dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor e nós sabemos que até o fim o Senhor será conosco. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.